Olá pessoal, bem-vindo à Acessibilidade Android. Segue uma rápida demonstração do aplicativo MacroDroid, um aplicativo utilizado para automatizar tarefas, ações. O MacroDroid possui diversas opções, por isso este vídeo é dedicado para os usuários que estão iniciando no MacroDroid. Minha intenção é passar um pouco a lógica, como funciona, como usar o MacroDroid. Entendendo a lógica do aplicativo, o usuário conseguirá sozinho dar os próximos passos. Fazem mais ou menos 4 meses que não utilizo o MacroDroid e nem por isso esqueci. De certa forma, quando você aprende a lógica do uso do aplicativo, depois é muito fácil usar o aplicativo. Então vamos lá, para instalar o MacroDroid, acesse a Play Store na região superior, localize o campo de pesquisa 2 toques e procura por MacroDroid. Soletrando MacroDroid, MacroDroid. Localizou o aplicativo 2 toques? Cairá na tela do aplicativo. Na região superior direita, vai varrendo até localizar o botão instalar ou via exploração tátil, 2 toques no botão instalar, abrirá a tela de permissões. Vai varrendo ou faça o gesto para acessar o último elemento da tela ou via exploração tátil, na região inferior direita localiza o botão aceitar, 2 toques. O aplicativo será instalado. O aplicativo ele tem a versão free e a versão paga. Estou utilizando a versão paga que não possui nenhuma restrição. 22:40. Dispositivo desbloqueado. Pasta. Ferramenta. Pasta. MacroDroid. MacroDroid. Abriu o aplicativo, estou na tela principal do MacroDroid. Então vamos lá. Possui 6 botões grandes e coloridos. Os botões estão em 2 colunas por 3 linhas. Então começando aqui pelo botão da parte esquerda superior. Botão lista de macros. Lista de macros. Aqui iremos visualizar todas as macros que iremos criar e também poderemos criar novas macros. Podemos ativar, desativar macros individualmente ou todas de uma vez. Ao lado direito, Botão adicionar a macro. temos também aqui a opção adicionar uma macro. Podemos ir por aqui também. Abaixo, ao lado esquerdo, Botão visualizar modelos. visualizar modelos. Temos alguns modelos que o desenvolvedor do aplicativo já deixou preparado que podemos utilizar. Então, um exemplo, modelo para colocar em viva voz o aparelho. Já temos um modelo para quando carregar, avisar que o dispositivo está carregado em 100%, tocar um som. Já temos. Então, existe aí um conjunto de modelos para você utilizar. Ao lado direito, Botão configurações. configurações. É interessante acessar essa opção, porém, logo de início, ela não fará muito sentido para o usuário. É necessário que o usuário entenda um pouco o sentido, a lógica do aplicativo. Entendendo um pouco o MacroDroid, aí sim essa opção configurações fará mais sentido. Na parte inferior esquerda, Botão fórum. fórum e inferior direita, Botão exportar e importar. exportar e importar. Então você poderá fazer backup ou compartilhar com algum amigo uma macro específica ou restaurar um backup. Indo para a primeira opção, vamos lá, configurações. Botão configurações. Configurações. Essa opção Para 7 de 27. Essa opção realmente só fará sentido depois que você entender um pouco o aplicativo. Então, aqui você terá diversas opções. Opções para configurar alguns sensores do gatilho, que nem quando você for agitar o seu aparelho, a sensibilidade do agito, configurar a conta do Facebook, conta de e-mail, se você criar uma macro para ele enviar um e-mail automático, uma macro para acessar o Facebook e fazer alguma ação, uma macro para o Twitter, então você poderá configurar a conta do Twitter. Você também terá opções para acessar as ações. Então você terá aqui uma opção para acessar as ações, sintetizador, o canal de saída do sintetizador, idioma, canal de saída, no exemplo aqui ele coloca como música, alarme, notificação, então você poderá configurar aí o canal de saída para não dar conflito com alguma outra coisa que você está utilizando no seu dispositivo. Então aqui tem um conjunto de opções que só farão sentido depois que você entender um pouquinho mais sobre o aplicativo, então de imediato não iremos mexer nessas opções. Voltando, MacroDroid. vamos começar criando uma macro. Vamos aqui primeiramente pela lista de macros. Botão lista de macros. 2 toques. Todos os macros. Caímos nessa tela. Nessa tela, na parte superior direita, São macros configuradas. temos aqui, não temos nenhuma macro configurada. Quando tiver uma macro configurada, teremos uma chavinha para ativar ou desativar todas as macros, tá? E aqui abaixo teremos a lista de todas as macros. Muitas vezes ocorre que ele vai classificar por categoria. Então, se tiver na categoria sem categoria, né? Essa é boa, sem categoria, muitas vezes pode ser que esteja escondido. Você tem que dar 2 toques em cima da categoria, aí ele expande e aí sim você visualiza as macros referentes àquelas categorias.
E na parte inferior da tela total direita, temos o botão Botão adicionar a macro. adicionar a macro. É o último elemento da tela. Poderá acessar via gesto, fazendo um arrasto de cima para baixo para cima. Acessará este botão. Botão adicionar a macro. Então, 2 toques em cima de adicionar a macro. Adicionar a macro. Pronto, caímos nessa tela. Vou varrer. Vamos ouvir o nome de cada opção e farei o comentário. Varrendo. Botão navegar para cima. Adicionar a macro. Botão mais opções. Botão mais opções. Aqui poderemos 2 vezes para... testar as ações apenas ou testar uma macro inteira. Muitas vezes dá conflito com talkback dependendo da ação que configuramos, mas podemos aqui até efetuar alguns testes. Varrendo. Sem categoria. Sem categoria podemos classificar por categorias. Inclusive, lá em configurações podemos alterar as categorias. Para quê? Configurar por categorias. Macros relacionados à bateria, podemos colocar tudo numa categoria bateria. Dessa forma, podemos criar uma macro que desativa todas as macros de certa categoria. Então, também podemos classificar se a gente for utilizar depois uma macro que vai ativar ou desativar essa categoria. Varrendo. Nome. Nome. Toda macro terá um nome. Caixa de edição. Digite o nome da macro. Tá? Depois colocaremos o nome. Botão selecione a categoria. Tá? Selecione a categoria, pula, já falei. E começamos agora, tá? Então, gatilhos. Vou varrer, ouvir todas as opções e depois eu volto para esse ponto. Gatilhos. Botão adicionar gatilho. Adicionar gatilho está bem na direita da tela. Essa é uma linha. Então ele falou do lado esquerdo é o título, gatilho, e do lado direito da tela, na mesma linha, temos adicionar o gatilho. Abaixo temos um espaço vazio. Sem gatilhos. Sem gatilhos. Novamente uma nova linha, varri. Ações. Agora temos ao lado esquerdo o título ações e do lado direito botão adicionar ação. Botão adicionar ação. 2 vezes para selecionar. Varri, fui para a linha de baixo. Não ações. Não há ações, varri novamente. Restrições. Caí numa nova linha chamada restrições e na frente, à direita total, temos botão adicionar restrição. Adicionar restrições. Tocar 2 vezes para selecionar. Então uma macro é constituída de gatilho, ação e restrição. Então temos um gatilho, alguma coisa que vai servir como gatilho, disparou o gatilho, vai executar uma ação e aquela ação só será executada mediante se houver uma restrição. Não tendo restrição, ela é executada. Havendo restrição, não é executada. Então vamos começar pelo exemplo. Agitou o aparelho, é um gatilho, agitar. Gatilho, ação, falar o horário. Tá? Restrição, fone de ouvido conectado. Então, essa pode ser uma restrição. Se o fone de ouvido estiver conectado, sim, ele falará a hora. Se o fone de ouvido não estiver conectado, não falará a hora. Ou o contrário, o fone de ouvido não estando conectado, fala a hora, estando conectado, não fala a hora. Aí você poderá configurar conforme o gosto. Então temos o gatilho, a ação e a restrição. Vamos tentar entender o gatilho. O gatilho, quando for acessar adicionar um gatilho, você terá uma lista enorme com diversas opções de gatilho. Não se preocupe em decorar nada, a lista é grande, eu não decoro, não sei de cor nenhuma opção dos gatilhos. Eu vou varrendo, vou procurando, é tudo bem intuitivo. Se pelo nome eu não lembrar o que significa, basta dar 2 toques com um dedo, no segundo toque mantenha o dedo na tela e ele abrirá uma tela dando um resumo sobre aquele gatilho. Isso também servirá para ações, funcionará da mesma forma. Dentro de ações teremos uma lista enorme com ações. Podemos navegar em cada ação, tendo dúvida. 2 toques com o dedo, no segundo toque mantém o dedo na tela, abrirá uma tela com uma janela tendo um resumo daquela ação. E restrição também funciona da mesma forma, então não se preocupe em decorar. Vamos tentar entender a lógica, tá? Temos um gatilho, temos uma ação e temos aqui uma restrição. Agora vamos falar sobre o gatilho. O gatilho, você pode configurar mais de um gatilho, porém é ou. Vamos entender o conceito, ou e. Temos lá uma condição, 2 condições. Quando é E, as 2 condições precisam ser verdadeiras para que execute a ação. Então, se você tiver 2 gatilhos, se é ou, significa ou um ou outro. Quando for E, é os 2. Gatilhos só funciona com ou um ou outro. Se você configurar 2 gatilhos, o gatilho agitar e o gatilho apertar, botão de volume, um exemplo. Então, se você agitar, ele já vai executar a ação. Se você somente apertar o botão de volume, ele já vai executar a ação. Ou será um ou será outro. Então, em gatilhos, só trabalharemos com ou. Em ações, normal, poderemos ter uma sequência de ações.
uma, duas, três, quatro ações, poderemos dar um delay de uma ação para outra. Então você pode configurar uma ação, depois um delay, outra ação, depois pode configurar uma pergunta, deseja executar a próxima ação. Então a ação também você pode personalizar da forma que deseja. E em restrição já muda um pouquinho. Em restrição, quando você tem mais de uma restrição, aí sim você pode selecionar e ou. Teremos uma opção na tela que irá aparecer. Aí teremos a opção e ou. E significa que as duas restrições precisam ser verdadeiras. Se não forem, não será executado. Ou uma ou outra. Então, se você tiver duas, se uma for verdadeira, tiver em ou, ele já executa. E tem que ser as duas verdadeiras. Então, lembrando esse conceito de e ou. E tem que ser todas verdadeiras, ou não. E lembrando que gatilhos só trabalha com ou. Muitas vezes o usuário adiciona 5, 6 gatilhos achando que vai trabalhar com e. Não, vai trabalhar com ou. Significa um ou outro. Então, você tem que criar várias macros e fazer com que essas macros, na ações, execute uma outra macro. Então, você pode ter uma macro. E aí, a macro agita o aparelho. Aí nas ações você pode chamar uma segunda macro. Então você pode combinar as macros. Então vamos lá tentar entender agora na prática, né? Eu não sei se na teoria ficou fácil, mas vamos lá. Vou na prática cair na lista de gatilhos. Botão adicionar gatilho. Ó, região direita superior, já sei a posição. Adicionar gatilhos, 2 toques. Adicionar gatilho. Cai numa lista. 1 para 11 de 54. Cai numa lista aí ó, de 54 itens, tá? Então temos diversos gatilhos. Eu não vou explorar todas as opções, porque senão vou perder muito tempo. Mas que nem eu falei, é bem intuitivo, você vai escolhendo aqui os gatilhos. Ó, um exemplo. Agitar o dispositivo. Agitar o dispositivo. Alteração de conectividade de dados. Atalho lançado. Botão de media pressionado. Atalho lançado. Atalho lançado. Quando você criar um atalho de um aplicativo, ele executa uma ação. Botão de notificação. Botão de volume pressionado. Botão de volume pressionado. Então o gatilho apertou o botão de volume, então esse é o gatilho. Você configura esse gatilho. Aí depois configura uma ação para esse gatilho. Então sempre lembrando, você terá uma lista enorme. Não sei para que serve isso. Um exemplo. Botão de mídia pressionado. Botão de mídia pressionado. Não sei para que serve. 2 toques com o dedo. No segundo toque mantém o dedo na tela. Enter botão de mídia pressionado. Esse gatilho será acionado quando o botão de mídia nos fones de ouvido é pressionado entre 1 a 3 vezes. Então aqui ó, ele já falou, ele já resumiu o que seria aquele gatilho. Por isso que eu falei, não precisa decorar. Você vai varrendo, vai procurando, ficou na dúvida, dá 2 toques e mantém o dedo na tela, ouve o resumo. Então não se preocupe em decorar nada. Adicionar gatilho. Entenda apenas como funciona o aplicativo. Então vou selecionar aqui o gatilho agitar o aparelho. Agitar o dispositivo. Adicionar a macro. Pronto, adicionei o gatilho, agitar o dispositivo. Agora eu preciso adicionar a ação. A ação será ele dizer a hora. Então vamos lá em ações. Botão adicionar ação. Adicionar ação. Mostrando itens 1 para 1. Mesma coisa, temos uma lista enorme de ações. Você pode ir escolhendo, ir varrendo, ouvindo cada ação. Na verdade eu sugiro que o usuário, se está tendo acesso ao MacroDroid pela primeira vez, quando abrir gatilhos, ouve gatilho por gatilho, tá? Depois, quando abrir ações, ouve ações por ações. Nesse primeiro momento, tenta apenas saber o que existe, tá? Não precisa decorar, apenas saber as possibilidades que você tem na mão. Isso é um pouco importante, ajuda. Lembro que a primeira vez que eu comecei a utilizar o MacroDroid eu fiz isso. Abri os gatilhos, olhei todas as opções uma por uma. Fui lá e resumo, uma por uma, escutei o resumo. Não decorei, apenas sei que existem algumas possibilidades. Em ações fiz a mesma coisa, em restrições fiz a mesma coisa. Então estamos aqui em ações, vamos selecionar ele dizer horário. Vou subir a tela. Ativar, desativar o NFC. Aumentar, diminuir, autogirar, ligar, desligar. Abrir configurações de segurança. Configurar app, configurar Bluetooth. Dados móveis on off da Adrian ligar. Defina a variável de definir a taxa de atuação. Definir ícone macro. Definir modo de macro. Definir o tempo, definir papel de definir toque, dizer a hora atual. Dizer a hora atual. 2 toques. Selecione a opção, cancelar, ok. Selecione a opção, selecionado, 24 horas. Sim, 24 horas, o formato do horário. Botão ok. Botão ok, 2 toques. Adicionar ação, adicionar a macro. Pronto, já adicionei a ação. Agora, restrição. Nesse caso não precisa. Se você não colocar nenhuma restrição, ele só vai funcionar com gatilho e ação. Se você quiser, depois você coloca uma restrição. No caso aqui, não vamos colocar. Vamos colocar o nome no aplicativo, na parte superior da tela no aplicativo, não. Nome na macro. Caixa de edição. Digite o nome da macro. 2 toques. Botão entrada de texto por voz. Dizer o horário.
Sem categoria. Nome. Sem categoria. Nome. Caixa de edição dizer horário. Pronto, coloquei aqui o nome da macro. Para inserir texto. Na parte... Botão aceitar. Na parte inferior total da tela, ao lado direito, temos o botão aceitar. Ou pelo gesto, acessando o último elemento da tela. Então, farei o gesto. Botão aceitar. Um arrasto de um dedo de cima para baixo para cima, botão aceitar, 2 toques, salvamos a macro. 2 toques. Todos os macros. Mostrando item de 1. Pronto, caímos na lista todos os macros. Agora vamos tatear essa lista. Todos os sem categoria 1. Ó, sem categoria 1, continuei explorando para baixo. Continuei explorando para baixo, não apareceu nada. Significa que ele está escondido. Então basta eu ir em cima de sem categoria. Sem categoria 1. 2 toques. Selecionado. Mostrando item 1. Pronto, ele expandiu e agora sim ele exibe para mim a macro e todas as macros. Às vezes, quando você começar a trabalhar com categorias, possa ser que ocorra isso. Então você tem que lembrar de ir lá expandir a categoria e acessar a macro. Pronto, a macro está criada, vamos lá. Então agitou o aparelho, vou agitar. 22h54. Falou o horário. Deu certo a macro. Vamos complicar um pouquinho mais essa macro? Podemos editar. Então vamos acessar essa macro. Estamos na lista, na tela lista de macros. Todos os macros. Ó, todos os macros. É a tela de lista de macros. A nossa macro se chama... Dizer o horário. G. Agitar o dispositivo. A. Dizer a hora atual. R. None. Ó, dizer o horário. 2 toques em cima da nossa macro. Cada macro que você for adicionando, ele vai colocando aqui, formando uma lista. Se você varrer... Opção selecionado. Opção selecionado. Se eu der 2 toques, eu desativo apenas essa macro. Então, para desativar a macro, o botão de liga e desliga fica ao lado direito. Você pode exploração tátil, localiza a macro, depois você só varre da esquerda para a direita e aí sim você pode desativar uma macro individualmente. Caso você não está usando ou é apenas um teste, você pode ativar ou deixar desativado. Na parte superior total da tela temos o botão Opção selecionado. Da opção selecionado, que é todas as macros. Você pode desativar todas de uma vez ou deixar todas ativadas. Então vamos lá, editando essa macro. Dizer o horário. G. Editar macro. Dizer o horário. Vamos colocar uma restrição. A restrição, vamos lá agora lá, adicionar uma restrição. Sem restrições. Botão adicionar restrição. Adicionar restrição. Mostrando. Temos uma lista de restrição. Alimentação externa. Aplicação rodando. Alimentação externa. Tá, então temos aqui uma lista. Autodesconexão do fone de ouvido. Ó, conexão do fone de ouvido. Então, ele irá falar pra gente quando estiver sem fone de ouvido. Com fone de ouvido, não quero que ele fale o horário. Então a restrição é... Então 2 toques. 22. Selecione o estado de fones de ouvido. Cancel. E agora selecione o estado. Selecione estado de fones. Selecionado. Fones de ouvido inseridos. Então, esse estado é, no caso, você quer que ele execute como? Essa é a pergunta. A restrição, você vai fazer esta pergunta. Você quer que execute como? Com fone de ouvido inserido? Não. Selecionado. Fones de ouvido inseridos. Não selecionado. Fone de ouvido desconectado. Então, eu quero que ele execute com fone de ouvido não conectado. Você vai selecionar a própria opção que você quer que valide toda a sua macro. Então, a opção que vai validar a nossa macro é sem fone de ouvido. Não selecionado. Fones de ouvido desconectado. Fones de ouvidos desconectado. 2 toques. Fones de ouvido desconectado. Selecionado. Agora vamos no OK. Podemos fazer o gesto para acessar o último elemento da tela. Botão OK. Sempre, quando você está selecionando nessa telinha de seleção, o último elemento é o botão OK. 2 toques. Editar macro. Pronto. Novamente, para salvar a macro, parte inferior direita da tela, último elemento da tela. Salvar as alterações. Deseja salvar Botão salvar. Salvei. Todos os macros. Mostrando itens 1 para 2 de 2. Vou agitar o aparelho. 22h57. Pronto. Ele continua. 22h05. Se eu colocar o fone de ouvido e agitar o aparelho, não. Ele não irá falar o horário. Porque lá em restrições, você vai colocar o que você deseja que valida para você toda a macro. Então, no caso, para validar toda a macro, ele vai executar sem fone de ouvido. Tá? É importante, muitos usuários se confundem. Vamos colocar mais uma restrição? Vamos lá de novo, caímos na tela de todas as macros. Dizer o horário. G. 2 toques. Agora já caímos dentro da macro. Sempre que ele fala editar macro, você já está caindo dentro da macro. Caímos dentro da macro, vamos novamente em restrições. Botão adicionar restrição. Tá, os botões adicionais estão na direita, então você pode ir tateando pela direita da tela. Eu já sei mais ou menos a posição, ao centro para cima. No centro da tela mais ou menos é o botão. Botão adicionar restrição. Tá? No meio da tela para a direita, botão adicionar e para cima você terá os outros botões. Então vamos adicionar mais uma restrição. A partir do momento que temos 2 restrições,
podemos trabalhar com e ou. Lembrando, né? E ou. E as duas opções têm que ser verdadeiras, ou uma ou outra, já valida a macro. Tá? Então, com e, as duas têm que ser verdadeiras para validar a macro, com ou, uma ou outra, já valida a macro. Então, vamos lá, adicionar. Botão adicionar restrição. Adicionar restrição. Vou adicionar uma restrição. AutoSync. A conexão do fone de ouvido. Dados móveis ligado, desligado. Dia da semana. Da conexão do fone. Dados móveis ligado, desligado. Dados móveis, vamos lá. Selecione a opção cancelar. Selecionado, ligado. Ó, ligado. Então, a opção é, vai executar, essa macro vai ser executada se Selecionado, ligado. dados móveis estiver ligado. Então, 2 toques. Ligado, selecionado. Selecione a opção. Botão OK. Editar macro. Mostrando item de 1. Então, já temos duas restrições. Vamos salvar. Botão aceitar. Todos os macros. Agitando o aparelho. Dois. Agitei o aparelho, não aconteceu nada. Então, vou olhar aqui se os dados estão ativados. Painel de notificação. Abri minha barra de notificações. Eu tenho um atalho aqui, como o meu aparelho é um S6. Dados móveis está desativado. Desativados. Irei ativar, ó. Agitei o aparelho novamente, ó. Não funciona. Não funciona. Vou ativar dados móveis. Wi-Fi está ativado. Dados móveis está de... Ativei. Vou agitar o aparelho. 23. Ó, agitei, ele falou horário. Agitei. 23. Pronto. Então, Todos os macros. na prática a gente consegue validar aqui, ó, ver que funciona. 23. Então, novamente eu vou aqui. Dizer o horário. G. Agita. Editar macro. Novamente, fui em cima da macro, dei 2 toques, estou editando a macro. Caí novamente na tela de edição da macro. Vou novamente aqui em restrições. Restrições. Lembra que eu falei que a partir do momento que temos duas macros, teremos a opção e ou, tá? Então percebemos que, por padrão, está no e. Significa que as duas opções precisam ser verdadeiras para executar toda a macro. Percebemos que quando estava desativado os meus dados móveis, ele não executou, ele não falou o horário. Quando eu ativei os dados móveis, ele falou o horário. Então vou alterar agora para ou. Então vamos lá. Vou aqui, ó, explorando pela esquerda da tela. Restrições. Restrições. Vou varrer agora da esquerda para a direita. Lista suspensa de E maiúsculo. Ó, lista suspensa, tá? O E. 2 vezes para alterar. 2 toques. 23 mostrando 2 itens. E letra maiúscula. Ou. Agora irei selecionar ou. 2 selecionar. toques. Editar macro. Mostrando item 2 de 2. Pronto, então ficou selecionado ou. Significa que apenas tem duas restrições. Se uma for verdadeira, ele já executa a macro. Não precisa as duas verdadeiras. O E precisa que todas, se for 2, 3, 4, 5, todas sejam verdadeiras, todas as condições. O ou não. Uma sendo verdadeira, ele já executa. Então, salvando a macro para salvar, lembrando que fica na parte inferior da tela. Dados móveis ligado, desligado, ligado. Compartilhar macro. Excluir macro. Botão mais opções. Compartilhar macro. Dados móveis. Botão navegar para cima. Editar macro. Todos os macros. Opa, Mostrando. eu saí sem salvar. Dizer o horário. G. Agitar o disco. Editar macro. Lista suspensa de ou. Mostrando item 2 de 2. Lista suspensa de ou. Ok, tá ativado. Então vamos lá, agitando o aparelho. 23 e 2. Legal. Vou desativar os dados móveis. Painel de notificação. Wi-Fi está ativado. Dados móveis está. Editar macro. Botão OK. Editar macro. Desativei dados móveis. 23 e 2. Agitei o aparelho. 23 e 2. Como está com ou, uma sendo verdadeira já funciona. Se eu colocar para E, o que vai acontecer se eu agitar com os dados móveis ativado, ele não irá executar. Então novamente vamos aqui. Lista suspensa de ou. Mostrando 2 itens. E letra maiúscula. Mostrando itens 1 para 2 de 2. E letra maiúscula, 2 toques. Editar macro. Mostrando item 1 de 2. Todos os macros. Pronto, vou agitar o aparelho. Agitei o aparelho. Dados móveis está desligado, ó, não funciona. Eu estou reforçando, repetindo, porque se você entender essa lógica, você irá utilizar o macro fluidamente, tá? Irá utilizar ele numa boa. A questão do macro, a dificuldade é entender a lógica do macro. Vamos lá, vamos criar uma nova macro agora. Então, já temos uma macro criada para falar o horário, quando agita. Vamos criar uma macro para quando colocar o carregador, ele... sei lá, vamos bolar alguma coisa aqui. Botão adicionar a macro. Adicionar a macro. Cliquei na parte inferior da tela, adicionar a macro. Vou aqui na parte direita da tela, descendo de cima para baixo.
Botão adicionar gatilho. Adicionar gatilho. Começamos sempre pelo gatilho. 2 toques. Adicionar gatilho. Meu gatilho vai ser colocando o carregador. Atalho lançado. Botão de emitir. Botão de notificação. Botão de volume pressionado. Botão widget. Mostrando itens. Call message. Carregador conectado removido. Carregador conectado ou removido. 2 toques. Selecione a opção. Cancelar. Ok. Agora eu vou varrer. Selecione a opção. Selecionado. Carregador conectado. Ó, carregador Tocar conectado. 2 vezes para o... Então, quando você conectar o carregador, libera o gatilho. Apertou o gatilho. Não selecionado. Carregador desconectado. Tá? Então, selecionado ao colocar o carregador. Vou dar um OK. Botão OK. Adicionar a macro. Tá. Tem uma coisa que eu farei aqui que é o seguinte. Sempre quando eu coloco o carregador, eu odeio. Vamos aqui demonstrar. Ele começa a falar um monte de coisa e isso acaba me atrapalhando. Ó. Sempre que eu coloco, estou colocando o carregador. Ó. Pluguei. Cara, início e nível de bateria 51%. Tá? Então, muitas vezes à noite, você tá lá... Interrompido nível de bateria 51%. Ó, você tá lá num baita silêncio à noite, você coloca o carregador do lado da cama e aí ele falando um monte de coisa. E aí acaba atrapalhando, né? Então podemos fazer o seguinte, toda vez que a gente colocar o cabinho para carregar, você abaixar o volume de mídia. E toda vez que você tirar o cabinho, ele aumenta o volume de mídia automaticamente. Dessa forma, quando plugar o cabinho, o talkback não irá falar nada. Então, um exemplo para mim, essa macro é útil, tá? Eu não gosto à noite, sempre que eu plugo ele, blá 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 blá, meia-noite, um silêncio danado, acordando a casa inteira. Então vamos lá, eu vou adicionar agora a ação. Adicionei já o gatilho, colocar o carregador, o fio do carregador. Ação. Botão adicionar ação. Adicionar, abrir site. Abrir tela iniciar, aguardar antes, próxima ação, ajustar volume. Tocar 2 vezes para selecionar. Ajustar Tocar volume. 2 vezes e segundo 2 para toques. pressionar. Ajustar volume, cancelar, ok. Eu vou em música. Controle de busca de 0 não selecionado, caixa 0. Controle de busca de 0%. 0. Não selecionado, caixa de seleção notificação. Controle de busca de 0%. 0. Não selecionado, caixa de seleção vibrar. 0. Controle de busca de 0%. Não selecionado, caixa de seleção música. Música, localizei 2 toques. Música, selecionado. Se eu varrer novamente, Lista suspensa de use cursor valor. Controle de busca de 0%. quando ele fala controle de busca, é uma barra deslizante, esquerda-direita. Está em 0%. Então já está a música em 0%. Não preciso mudar nada. Para mudar, se essa barra de deslize, você localizou ela, basta dar 2 toques com um dedo. No segundo toque, mantém o dedo na tela e vai bem devagarinho, arrastando para a direita, bem devagarinho. E aí o talkback vai falando o percentual. Então, não vamos mexer na barra de deslize, já está em 0%. Botão OK. Fiz o gesto para acessar o último elemento da tela, falou OK, 2 toques com o dedo. Adicionar ação. Adicionar a macro. Pronto. Mostrando item de um. Adicionei. Vou colocar um nome. Adicionar a macro. Adicionar a macro sem categoria. Nome. Caixa de edição. Digite o nome da macro. Botão entrada de texto por voz. Caixa de edição. Editando. Digite o nome da Silenciar ao carregar. Caixa 3 barras de sinal de Wi-Fi. Adicionar a macro. Botão mais opções. Sem categoria. Nome. Caixa de edição carregar. Bom, ele só Tocar colocou 2 carregar, vezes para tudo bem. inserir texto. Tocar 2 vezes para selecionar. Tocar Não vou 2 colocar nenhuma restrição, não precisa de uma restrição, essa macro é bem simples. vezes. Botão aceitar. Aceitei. Todos os macros. Mostrando itens 1 para 3 de 3. Plugando agora o carregador. Vamos ver o que vai acontecer. Localizando aqui. Pluguei. Ele fez apenas um pi bem baixinho, não sei nem se saiu no vídeo esse pi. Pronto. Ele colocou o volume baixo, ó, tô desplugando. Não criei uma macro para fazer o contrário, para subir o volume. Ó, volume baixinho, ó, tô varrendo. Ó, ele baixou o volume do aparelho. Tô aumentando o volume. Fechar categorias. No caso aqui eu Tocar coloquei, 2 vezes para selecionar. eu Tocar baixei o 2 volume vezes. de música. Você pode baixar o volume de notificação, o volume de toque, enfim, você escolhe naquela tela quando eu selecionei, eu coloquei para isso. Agora vamos criar uma outra macro para quando eu tirar o cabo ele colocar o volume no normal. Ok, então vamos criar. Botão adicionar a macro. Adicionar a macro. Sem categoria. Adicionar a macro. Sem gatilhos. Botão adicionar gatilho. Adicionar gatilho. Call message. Carregador conectado removido. Ok. Selecione a opção cancelar. Ok. Fui no gatilho carregador. Agora eu vou selecionar Não selecionado. Carregador desconectado. carregador desconectado. Então o gatilho é Carregador tirou o carregador. Esse é o gatilho. Ok. Botão OK.
Adicionar a macro. Agora adiciona uma ação. Botão adicionar ação. Adicionar ação. Mostra. Bom, ação, vamos adicionar uma ação, vamos lá. Que ação eu posso adicionar aqui? Volume. Aguardar antes para ajustar volume. Ajustar volume, 2 toques. Ajustar volume. Cancelar. Ok. Vou em música. Controle de busca de 0%. Não selecionado. Caixa de seleção música. Música, seleciono música. Música. Selecionado. Varro uma vez. Lista suspensa de use cursor valor. Varro mais uma vez. Controle de busca de 0%. Controle de busca de 0%, 2 toques com o dedo. 1, 2 segundos, arrastando para a direita, bem devagarinho. Controle de busca de 72%. Controle de busca de 100%. Pronto, tiro o dedo da tela, 100%. Farei o gesto para acessar o último elemento da tela. Botão OK. Botão OK, 2 toques. Adicionar ação. Adicionar a macro. Mostrando item de um. Colocando o nome na macro. Adicionar a macro. 3 barras de sinal de Wi-Fi. Adicionar a macro. Sem caixa de edição. Digite o nome. Botão entrada de texto por voz. Caixa de edição. Editando. Digite o nome da macro. Tirar cabo. Botão aceitar. Todos os macros. Mostrando itens 1 para 4 de 4. Pronto. Então aqui é o volume, ó. Opção selecionado. Pluguei o cabo, vamos lá. Tocar 2 vezes para alternar. Pronto, ele baixou o volume, não falou nada do talkback. Tô varrendo na tela, mexendo, ó, talkback zerado. Não atrapalha ninguém. Agora vou fazer o seguinte. Eu posso também colocar para quando eu colocar 2 ações. Além de colocar o cabo, baixar o volume, uma segunda ação eu posso inserir para ele desligar a tela. Para ele automaticamente colocar a tela em modo bloqueio. Vou tirar aqui o cabo. Tirei. Interrompido nível de bateria 49%. Pronto, ele voltou o volume. Tirei o cabo, ele voltou o volume ao normal. Eu posso também adicionar uma macro. Ao tirar o cabo, além de ele mexer no volume, ele ligar a tela para mim. Ou, quando eu falo ligar, colocar na tela de bloqueio. Tá? Então, podemos adicionar várias macros. Você pode brincar. Você pode adicionar várias ações. Só lembrar que o gatilho, sempre é bom trabalhar com um gatilho. Se você trabalhar com 2 gatilhos, você vai trabalhando com a função ou, né? Ou um ou outro. Nunca e no gatilho. Ações, você pode adicionar diversas ações, pode adicionar tempo de execução de uma ação para outra ou uma mensagem na tela pedindo autorização para executar uma próxima ação. Você pode em restrição, você pode trabalhar, vamos fazer o seguinte, podemos em restrição criar uma restrição seguinte, ele só vai executar esta macro se anteriormente a 2, 3 segundos atrás ele executou uma outra macro. Assim você pode combinar macros. Então vamos criar uma macro seguinte, eu vou apagar essas macros que a gente criou, vamos criar uma macro, agito o aparelho e aperto o botão de volume, ele mostra a tela para trocar o teclado. Então vamos criar essa macro. Então vamos lá, vou apagando as macros. Carregar G, carregador conectado. Eu estou na tela com todas as macros, eu vou dar 2 toques. Carregar G, carregar, editar macro. Dei 2 toques, caí na tela editar macro, região superior direita. Botão mais opções, excluir macro. Excluir macro, ok. Excluir a macro. Botão OK. Ok, 2 toques. Todos os macros. Mostrando itens sem dizer o horário, sem categoria. 2. Dizer o horário. G. Editar macro. Acessei a outra macro. Item de 2. Parte superior direita. Excluir macro. 2 toques. Excluir a macro. Botão OK. Fiz o gesto para acessar o último elemento na tela. Sempre é ok, 2 toques. Todos os macros. Mostra tirar cabo. G. Carregar. Editar macro. Botão navegar para cima. Editar macro. Compartilhar macro. Excluir macro. Excluir, 2 toques. Excluir a macro. Botão OK. Todos os macros. Pronto, limpei, excluí todas as macros. Eu vou voltar para a tela principal do Macro Droid. Macro Droid. E vou adicionar macro utilizando aquela outra opção. Então, Botão adicionar a macro. adicionar a macro. Então, utilizando essa outra opção. Então, vamos lá, adicionar a macro. Funciona da mesma forma. O conceito, entendeu o conceito? É gatilho, ação, restrição. Então, vamos lá, adicionar. Botão adicionar a macro. Agora vamos por aqui, em vez de ir pela lista. Adicionar macro. Selecione o gatilho. Mostrando itens 1 para Então ele vai pela sequência. Aqui ele vai te dando a sequência. Primeiro, adicione o gatilho. O gatilho será, iremos adicionar 2 macros. Uma macro, o gatilho, agitar. Então, vamos lá. Agitar o dispositivo. Adicionar ações. Mostrando itens Automaticamente, ele já foi para adicionar uma ação. Ação, eu vou adicionar uma ação boba, para ele validar a própria macro. Por quê? Eu vou trabalhar com 2 macros. Uma, agito, e a outra, aperto o botão do volume. E quando apertar o botão do volume, ele vai verificar se a macro anterior foi executada. Aí sim,
ele executa a próxima macro. Então a macro anterior não precisa ter muita coisa, ela pode apenas, eu só quero utilizar o gatilho dela, não quero utilizar a ação dela. Tá? Então, para eu poder combinar diversos gatilhos. Então eu vou fazer isso, eu vou selecionar aqui uma função boba. Aguardar antes próxima ação, ajustar volume. Ajuste de bloqueio de tela. Tocar, ajustar volume. Aqui, ó, ajustar Tocar duas volume. vezes, ajuste de bloqueio. Alto-falante ligado ou desligado. Android no ar. Anular ações de ativar, desativar, ativar, desativar o GPS. Ativar, desativar o NFC. Aumentar, diminuir. Auto-sync liga, desliga. Brilho. Chamada de resposta. Aumentar, diminuir volume. Ativar, desativar o NFC. Compartilhar localização. Compartilhar última foto. Controle de mídia. Dada Adriano ligado. Defina a variável de macro. Definir a taxa de definir ícone macro Droid. Definir modo de macro. Definir modo prioridade. Definir o tempo limite da tela. Definir papel de definir toque. Dizer a hora atual. Enviar e-mail. Enviar intenção. Experimental. Enviar SMS. Vamos ver o que tem. Exibir caixa de diálogo. Exibir notificação. Exportar macro. Falar texto. Fazer chamada. Fechar aplicativo em segundo plano. Olha quantas ações que temos, hein? Fechar o aplicativo. Forçar a atualização. Gravar do microfone. Hot. Iniciar o aplicativo. Iniciar o atalho. LED de notificar. Retela de UPP Command. Mostra. Vibrar. Pronto, Tocar duas vibrar. vezes para selecionar. Coloquei Tocar uma duas ação. vezes. Coloquei aqui uma ação boba, vibrar. Selecione a opção. Cancelar. Ok. Mostrando itens 1 para 10 de 11. Agora, vamos lá o que ele está pedindo. Vamos tatear a tela. Selecionado. Bip. Não selecionado. Alarme curto. Ó, bip. Selecionado. Bip. Ok. Bip. Selecionado. Selecione a opção. Botão OK. Ok. Adicionar ações. Ainda ele pede para adicionar ações. Não, só vou adicionar uma ação. Então, caiu na tela novamente adicionar nova ação. Você pode adicionar 3, 4, 5 ações. Não, uma ação. Na parte inferior direita da tela, Botão aceitar. temos aqui o botão aceitar. Então, vamos no botão aceitar ou Botão aceitar. o último elemento da tela, o gesto. 2 toques. Adicionar restrições. Sim, vamos adicionar alguma restrição? Não, não iremos adicionar nenhuma restrição. Vamos na parte inferior da tela, Botão aceitar. botão aceitar, ou através do gesto para acessar o último elemento da tela, Botão aceitar. botão aceitar, 2 toques. Categoria e nome da macro. Categoria. Sem categoria. Digite. Botão cancelar. Caixa de edição. Digite o nome da macro. Vamos digitar o nome da macro. Toc. O nome da macro será agitar. E. Papá. O. P. P. I. H. A. G. F. F. Opa, E com que? Excluir. F. G. G. I. I. T. T. Shift. A. A. S. E. Eco. R. R. pronto, agitar. Botão cancelar. Botão OK. Botão ok. Teclado oculto. Adicionar restrições. Macro Droid. Pronto, ele caiu na tela principal. Adicionamos a primeira macro. A primeira macro é agitar o aparelho. Agita, ó, agitei o aparelho, ele não faz nada, ele só vibra um pouquinho. Tá? Então, primeira macro é isso. Não tem nenhuma função. Vou adicionar a segunda macro. A segunda macro será apertar o volume para cima. Então, vamos lá. Botão adicionar a macro. Dessa forma eu vou combinar gatilhos, né? Então o primeiro gatilho é agitar e o segundo gatilho é apertar o volume. E vou fazer uma macro puxar a outra. Então vamos lá, adicionar novamente uma outra macro. Botão adicionar a macro. Selecione o gatilho. O gatilho será o botão de volume. Botão de notificação. Botão de volume pressionado. Botão de volume, Selecione ok. a opção. Selecionado. Aumentar o volume. Aumentar o volume, ok. Aumentar o volume. Selecionar. Selecione a opção. Botão OK. Selecione a opção. Cancelar. OK. Selecione a opção. Selecionado. Manter o volume anterior. Sim, manter o volume anterior, duas vezes. ok. Botão OK. Adicionar ações. Mostrando itens. Ação, trocar o teclado. Então vamos lá. Configurar app. Confirme. Tela. Tirar foto. Tirar captura de tela. Ligar. Desligar. Tela de reproduzir. Rejeição de chão. Reiniciar. Desligar. Pressione o botão. Preencher a área de pesquisa de voz. Operação de arquivo. Mudar teclado. Mudar teclado, 2 toques. Tocar duas vezes. Pronto, adicionou aquela ação.
Agora ele continua mantendo na tela ações para você adicionar mais ações. Último elemento da tela. Botão aceitar. Aceitar, 2 toques. Adicionar restrições. Por isso que eu prefiro aquele outro modo que eu iniciei o vídeo, no modo lista. Porque lá eu vou sentindo na tela, eu vou adicionando. Aqui não, aqui é uma sequência, né? Você vai numa fila, fazendo as coisas em fila. Lá não, lá eu fico bem à vontade. Então aqui cair em restrições, a minha restrição vai ser o seguinte. Quando ele executar a macro anterior. Então... Tela ligar estado sensor de proximidade. Home ativado. Orientação do dispositivo. Nível da bateria. Música ativa. Modo prioritário. Modo macro Droid. Modo avião. Macro S. Invocado não invocado recentemente. Ó, macro. Invocado ou não invocado recentemente. Então essa será a minha restrição. 2 toques. Selecione a opção cancelar. Selecionado não invocado. Não selecionado invocado. Então, invocado. Então, para validar tem que ser invocado. Então, 2 toques. Invocado, selecionado. Botão OK. Botão OK. Selecione macro S. Cancelar. Agora ele vai pedir para selecionar a macro. Não selecionado essa macro. Não selecionado agitar. A macro agitar. Tocar 2 vezes para alternar. OK. Que foi a primeira macro que criamos, 2 toques. Agitar, selecionado. Botão OK. OK. Invocado dentro, horas, 0. Então aqui são 3 linhas, tá? Então temos ali a primeira linha, hora, minutos, segundos. Então, lado esquerdo. Invocado dentro, horas, minutos, segundos. Pronto, segundos. Tira o dedo da tela, agora vai varrendo. Botão. Botão, esse é o botão de diminuir. Tá? Varre. Caixa de edição 0. Caixa de edição, você pode dar 2 toques. Você pode dar 2 toques e cair na caixa de edição e já colocar o valor dos segundos. Ou varrer novamente. Botão mais. Botão mais, 1 toque. Tocar 2 vezes. Pronto, ele já adicionou o número 1. Varre para trás. Caixa de edição 1, pronto. Tocar botão OK. 1 segundo é pouco, vamos colocar... 2 vezes para selecionar. Vamos colocar 3 segundos. Significa que se a macro que nós selecionamos foi executada a 3 segundos, ele vai executar essa próxima macro. Entendeu? Então essa seria a lógica que eu estou fazendo. Botão OK. Botão. Segundos. Botão. Caixa de edição. Botão mais. Coloquei 3 segundos. Botão OK. OK. Adicionar restrições. Pronto. Não vou adicionar mais nenhuma restrição. Acessando o último elemento da tela. Botão aceitar. Aceitar, 2 toques. Categoria e nome da macro. Categoria. Botão 37. Sem marcado. Caixa de edição. JIT. Mostrando teclado URL. Mostrando item 1 de 14. P. Papá. O. N. B. V. V. I. O. O. K. L. L. U. Uniforme. U. Spa. N. M. M. E. E. Pronto, volume. Botão OK. Salvei a macro. Adicionar restrições. Teclado oculto. Macro Droid. Bom, vamos ver se eu não fiz nada errado. Agito o aparelho e depois aperto o botão de volume. Espera lá, agito o aparelho e aperto o botão de volume. Bom, não deu certo. Vamos lá em lista. Botão lista de todos os macros. Temos aqui todas as macros. Volume G. Aumentar o volume pressionado. A. Mudar teclado. R. Macro S. Invocado. Ok. Agitar G. Agitar o dispositivo. A. Sem categoria. Volume G. Agitar G. Agitar o dispositivo. A. Vibrar. Bip. R. None. Ok, então agitei o aparelho e apertei o botão de volume. Alerta selecionar teclado. Deu certo. Pronto, selecionar teclado. Então, eu combinei 2 macros, porque eu não posso colocar mais de um gatilho. Então, dessa forma eu posso agitar e posso usar o volume, posso usar o sensor de presença, posso utilizar outros gatilhos, associando diversos gatilhos para executar em sequência outras macros. Então é bem tranquilo, não sei se deu para entender o que eu queria demonstrar. Todos os macros. Mas eu acho que, no geral, vamos voltar para a tela inicial. Macro Droid. Acho que no geral dá para pegar a essência do aplicativo, por isso que eu compliquei um pouquinho no intuito de mostrar a essência, mas fiquem com os 2 primeiros exemplos, vai criando exemplos simples, tá? Coisas bobas, vai experimentando, colocar fone de ouvido, colocar cabo, sensor, virar o aparelho, então tem uma opção lá, um gatilho que quando você vira o aparelho a tela para baixo, ele executa uma ação, aí configura uma ação, um toque, vai configurando, brincando e depois você vai aumentando a dificuldade. Depois que você já aprendeu, entendeu um pouco a lógica, que a intenção aqui, entendeu a lógica, você voa.
Bom, você pode acessar aqui a opção modelos na tela principal da macro. Botão visualizar modelos. Modelos de macro. E aqui tem diversos modelos. Pedido de localização. Responda a uma solicitação específica de SMS recebida via o local atual para o remetente. Ó, ele envia o local atual com uma mensagem de SMS recebida. Então você já tem uma macro aqui, você pode acessar essa macro. Outra macro. Pedido de localização. Viva voz do telefone habilitado. Habilitar o viva voz quando uma chamada está ativa. Chamada ativa. Ó, quando uma chamada fica ativa, ele habilita o viva voz. Você pode adicionar um temperinho, colocar um gatilho de quando você agitar o aparelho em uma chamada, e aí sim ele ativa o viva voz. Então você pode abrir essa macro, editar e salvar. Varrendo novamente. Notificação de totalmente carregado. Toca um som quando o dispositivo atinge o estado de totalmente carregado. Bateria igual a 100%. Então outra sugestão que ele te dá, quando estiver totalmente carregado, tocar um som. Você pode alterar, tocar um som ou ele falar. Você pode usar, lá em ações tem uma opção chamada falar. Você pode usar aquela opção para ele utilizar o sintetizador e ele falar 100% carregado ou alguma coisa desse tipo. Então você pode utilizar dessa forma. Tem também algumas macros referentes, além da localização, referente à antena. É bom até comentar isso. Aqui onde eu estou tem diversas antenas, chegando o sinal de diversas antenas e operadoras. Então o aparelho ele consegue identificar essas antenas e você pode mais ou menos, quanto menos antena tiver, mais preciso fica, né? E você pode utilizar aquela como uma macro. Então quando eu estou aqui em casa, quando ele achar tal antena, ele já executa uma macro, desligar o Wi-Fi, colocar em modo silencioso, enfim, aí eu posso configurar uma macro também baseada pela antena. Deixa eu ver qual outra opção que temos aqui. Agitar para fazer upload de foto. Dizer a hora na alternância de botão. Saber o momento em que você está ouvindo música com o aparelho no bolso. Alternando o botão liga desliga. Então, você pode também configurar algumas coisas para quando você colocar o fone de ouvido, ele já abriu o aplicativo favorito de música. Você pode configurar quando tiver com fone de ouvido o botão de volume. Utilizar para avançar a música ou retroceder a música, agitar o aparelho, ele dá play ou pause, enfim, você pode configurar diversas coisas com a tela ligada, com a tela desligada. Alguns gatilhos com a tela desligada você precisa ativar em configurações. Aí ele até avisa que vai ter um consumo maior de bateria, então sugiro que você não use que nem o gatilho agitar, e o gatilho do volume com a tela desligada complica um pouco. Mas você pode utilizar várias combinações. Vamos lá, subir. Dizer a hora na alternância de botão. Saber resposta automática para chamada. Somente. Aviso de bateria fraca. Diz bateria fraca quando a bateria está fraca. Bateria menos de 20%. Falar texto. Bom, ele tem um gatilho que é nível de bateria, o nome do gatilho. E aí nesse gatilho você pode configurar que quando for menor que um percentual ou maior, tem duas opções, menor ou maior. Maior que 50% ou maior que 90%, você escolhe. Um exemplo, menor que 30%. É o gatilho. A ação, você pode configurar uma ação, depois você configura uma ação, falar ou tocar um som, enfim, ou aparecer, até você pode fazer aparecer uma janelinha, um pop-up para você dar um ok na tela, que é um aviso. Você pode configurar duas ações, a primeira ação fazer um toque e a segunda ação aparecer esse pop-up. Então você pode executar, você pode colocar como restrição. Você pode fazer o seguinte, na restrição ele também tem nível de bateria, então se você colocou menor que 30%, você pode colocar na restrição estando maior que 20%, aí ele vai validar aquela macro somente naqueles de 20% a 30%. Então você pode usar a opção restrição para você validar uma macro. Aí você cria uma outra macro utilizando de 30% a 40%, depois outra de 50% a 60%, e dessa forma você pode aí saber o nível da bateria a cada mais ou menos aí 10%, ou diminuindo e criando mais macros. Enfim, apenas sugestões aqui. A intenção é o seguinte, entender a lógica. Depois, o que o usuário irá fazer, aí vai, que nem eu já comentei, vai muito da necessidade e da imaginação do usuário, ok? Pessoal, eu vou apenas aqui concluir esse vídeo salvando aqui pegando um modelo e salvando esse modelo. A notificação de totalmente carregado. Toca um som quando o dispositivo atinge o estado de totalmente carregado. Vou pegar esse modelo, 2 toques em cima dele. Visualizar modelo. Mostrando. Ele já cai nessa tela, aquela tela, a primeira tela que eu mostrei para vocês de edição de macro. Então temos aqui ao lado direito os botões adicionar gatilho, adicionar ação e adicionar restrição. Ao lado esquerdo os títulos e ao final da tela temos o botão aceitar. Botão aceitar. Bom, aqui para salvar o modelo, basta agora clicar no botão aceitar 2 toques. Todos os macros.
Pronto, automaticamente ele já inseriu na sua tela de todos os macros. Ele já inseriu o modelo e você pode ir tateando aqui na tela. Volume G. Aumenta notificação de totalmente carregado. G. Bateria igual a 100% a tocar. BP11 R. Bom, pessoal, finalizo aqui o MacroDroid. Tentei colocar, é difícil explicar, viu? Tentei, não sei se alcancei o objetivo. Qualquer dúvida, utilizem a nossa lista para saber um pouquinho mais sobre o MacroDroid ou sobre acessibilidade. Quem não está participando, para participar, envie um e-mail para lista@acessibilidadeandroid.com.br. Receberá um e-mail automaticamente ou na sua caixa de entrada ou na sua caixa de spam, verifique as duas, com todas as instruções no mesmo instante. Chega o e-mail. Outra coisa, não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. Também curta a nossa page no Facebook, www.facebook.com/grupo Acessibilidade Android. Também acesse a nossa página, www.acessibilidadeandroid.com.br. Pessoal, finalizo esse vídeo, um grande abraço a todos, espero que vocês consigam, através desse vídeo, utilizar o MacroDroid. Até mais!